Olá, boa tarde. Meu nome é Bárbara Estela, eu sou do Polo de João Pessoa e estou aqui para apresentar o meu plano de aula elaborado para a disciplina de didática. O plano elaborado aqui, que será apresentado, foi elaborado com base em meus conhecimentos já obtidos em outras disciplinas e nos conteúdos abordados nas aulas de didática deste semestre. Bem, o meu plano de aula tem por base o tema Gêneros Literários e Não Literários. Ele foi elaborado para uma aula de 50 minutos para turmas do primeiro ano do ensino médio. Os objetivos desse plano, dessa aula, é desenvolver no aluno um olhar crítico em relação ao gênero literário e não literário e apresentar as características dominantes do gênero literário e do não literário. O conteúdo abordado no decorrer desta aula é a análise das definições do gênero literário e não literário e o reconhecimento dos gêneros literários e não literários em diversificados textos. Os procedimentos metodológicos e recursos de ensino utilizados para desenvolver esta aula serão a seleção de textos que apresentem-se como pertencentes ao gênero literário e não literário. A aula expositiva com a utilização de slides, utilizando o data show e o computador. Discussão teórica e socialização com a turma sobre o tema abordado, utilizando cadernos, lápis, borracha e materiais de apoio. Leitura dos textos que permeiam os gêneros literários e não literários, utilizando textos impressos na quantidade equivalente ao número de alunos já estabelecido por cada sala. E comentários sobre os modelos de textos lidos e das dúvidas levantadas pelos alunos utilizando cadernos, lápis e borrachas como material de apoio. A metodologia. Bem, em um primeiro momento, eu pretendo iniciar a aula, assim, colocando essa aula em prática, Eu pretenderia iniciar a aula apresentando o tema, gêneros literários e não literários, e indagar os alunos, assim, o que eles sabem a respeito do tema, E depois, que eles respondessem, informar como a aula foi planejada, tudo que eu pretendo fazer no transcorrer da aula, para que eles fiquem cientes do passo a passo que eu planejei. Em um segundo momento, eu pretendo expor os slides que trazem imagens, pequenos textos e tópicos que apresentam e definem o tema que está sendo trabalhado. Pedir para que eles escrevam possíveis dúvidas de acordo com o transcorrer da passagem dos slides. Pedir que eles anotem em um caderno as dúvidas que forem surgindo. Em um terceiro momento, levantar a discussão teórica e socialização com a turma sobre o tema abordado e suas dúvidas que surgiram durante a apresentação dos slides. Apresentar as definições para os alunos do que é um gênero literário, do não literário, como a gente pode ver aquilo ali no dia a dia, como esses textos são vistos no nosso dia a dia, e pedir para que eles apresentem as dúvidas deles que foram surgindo de acordo com o transcorrer dos slides. Disponibilizar os textos impressos que eu pretendo levar com diversos tipos de gêneros literários para que eles façam uma leitura individual e definam se o texto que cada um está lendo é do gênero literário ou do gênero não literário. Fazer uma culminância de toda essa atividade ao término da aula, quando estiver terminando a aula, pedindo para que eles escrevam em poucas linhas o ideário deles, assim, o que ficou da definição do que é um gênero literário e do que não é um gênero literário,
os textos, o que para eles ficou de toda essa aula, dessas definições, se eles conseguiram fixar. Eu quero que eles coloquem o que eles entendem por gênero literário e não literário. E a avaliação acontecerá mediante a observação da participação e envolvimento dos alunos na realização de cada momento da aula, seguindo os seguintes critérios, né? A participação deles, dos alunos, na apresentação do tema abordado, a interação deles, as dúvidas, as exposições de suas ideias e os pontos de vista de cada um, né? Os pontos de vista eu irei analisar de acordo com o que eles escreverem, né, na culminância. E é isso. Obrigada.